Acho que a gente inicia cada uma se apresentando, falando seu nome, a sua edição. O que vocês acham, gurias? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Pode ser. Tá bem. Então, eu sou Letícia Bach-Mazzocchi, fui princesa da Festa da Uva de 1998 e representei a Ana Rec no concurso. Meu nome é Fabiana Bressanelli Koch, fui rainha da Festa da Uva de 2000 e representei a UX e o Shopping Iguatemi Caxias. Eu sou a Tatiane Frisso, fui rainha da Festa da Uva em 2010 e representei a Festa do Vinho Novo de Forqueta. Olá, eu sou a Adriana Bach-Corso, fui princesa da Festa da Uva no ano de 2002, sou de Ana Rec e representei as entidades Sindilojas e Sindigêneros. Gurias, contem um pouquinho para quem está nos acompanhando como está a vida após Festa da Uva. Como é que foi para vocês assim esse retorno às atividades? Passada a Festa da Uva, na época da festa, eu cursava 2 graduações, Direito e Educação Física. Foi uma época bastante de muitos compromissos, né? As gurias vão confirmar. Eu não tranquei nenhum dos cursos, eu continuei cursando. Depois eu acabei trancando o curso de Educação Física porque eu troquei para o curso de Comércio Exterior. Mas por outras razões, não em razão da Festa Uva, né? E concluí Direito, Comércio Exterior, eu acabei depois trancando para me dedicar ao curso de Direito. Me formei, fiz pós-graduação e outras escolas preparatórias. Advoguei por um período e depois prestei concurso. Trabalho hoje na Justiça Federal em Caxias do Sul. Sou concursada, sou analista judiciária. E hoje eu também faço parte da comissão social da Festa da Uva, que a Fábio também já participou, né? Viveu essa experiência. E então eu presto hoje esse auxílio, né? E hoje é mãe também, né? Ah, sim. Essa também é uma função muito importante. É verdade, Fábio, tem razão. Tenho 3 filhos, né? O Pedro, o Júlio e a Antônia. O Pedro tem 14 anos, o Júlio tem 12 e a Antônia, que também participa ativamente da comissão comigo, porque ela tem uma paixão, um amor muito grande já pela Festa da Uva. E ela, sempre que pode, ela participa comigo dos compromissos da comissão social. Comigo, a Antônia tem 10 anos. E, inclusive, nós participamos dos Jogos Coloniais da Festa da Uva. Disputamos 3 provas com a Tati, inclusive, né, Tati? Os Jogos da Forqueta. Nós participamos da Corrida de Cariola, que, para quem não sabe, é carrinho de mão. Nós ficamos em 3º lugar. Participamos da prova de fazer bigoli com a Tati. Fomos muito bem, né, Tati? Muque. Essas gurias têm muque. E na pisa da uva, e que aí eu coloquei a uva para Antônia e ela pisou. Então, assim, estão sendo vivências muito importantes para ela, assim, que eu tô muito feliz com isso, porque ela tá criando um amor, desenvolvendo um amor pela Festa da Uva que eu tinha, mas eu só fui me envolver verdadeiramente com Festa da Uva quando eu me inscrevi para o concurso. E eu estou muito feliz porque ela já está desenvolvendo esse amor e criando esse amor por Festa da Uva agora. E eu estou muito feliz com isso, né? Mas, de fato, a Festa da Uva, ela requer muita dedicação da nossa parte, muito envolvimento, e a gente abdica de muitas coisas da nossa vida em razão da festa. Mas ela também nos traz muitas vivências, né, que uma faculdade, uma pós não nos traz, que a Festa da Uva, sim, ela nos traz vivências e experiências que não tem, acho que, um curso preparatório que nos propicia isso. Bom, eu tenho, na época, eu cursava o curso de odontologia, não tranquei também, continuei, né, e aí me formei em 2002, depois da festa, né, que a minha festa foi a edição de 2000. Trabalho até hoje na minha área. Participei ativamente na Secretaria de Turismo na edição passada. Foi também por causa da Festa da Uva que me proporcionou isso, de poder contribuir junto à Secretaria.
E sou mãe da Alice, tem 8 aninhos, ela ama a festa da uva, mas ela diz que ela não quer ser rainha, né? Ela não vai querer participar hoje, né? Com 8 anos. Mas quem sabe mais adiante, né? Mas ela tem um encantamento quando ela vê as meninas, a rainha, as princesas, ela tem um brilho, né, no olhar. E eu sou muito grata pela festa da uva, porque eu passei momentos difíceis durante o período da festa, tive momentos de polêmicas e tudo mais, mas que me fez crescer muito em relação à parte a Fabiana em si cresceu muito, né? Então, e aprendi muita coisa. É que nem a gente falou, né? A gente é uma escola, festa da uva, né? E a gente tenta se afastar. Eu não sei se com vocês é isso, gurias. A gente tenta se afastar e parece uma cachaça. É aquela coisa que tu volta. Então, tu diz, não, ó, dessa vez eu não vou me envolver. Aí veio um telefonema, tô lá, eu estarei presente. Então é sempre o envolvimento, e falar da festa da uva é muito bom. Eu digo, a gente, quem ama a festa da uva fala com os olhos, né? Um sorriso no rosto, e são momentos que tu não tem. Então, assim, e resgatar 24 anos é muito mágico, né? Tu poder lembrar de fatos que aconteceram há 24 anos, momentos que a gente passou junto. Eu tive as minhas 2 princesas, a Vanessa e a Henriette, que foram parceiras, né? A Henriette, infelizmente, faleceu, mas a Vanessa continua conosco. Então, assim, são pessoas que a gente guarda no coração e vai ser pro resto da vida, né? Eu acho que isso é o mais bonito da festa da uva, porque eu confesso a vocês que geralmente num concurso a gente tem aquela ideia, né, de que, ai meu Deus do céu, eu tenho que ser melhor que a fulana, eu tenho que ser melhor que a ciclana, eu tenho que me destacar isso e aquilo. E eu acho que eu aprendi durante o meu pré-concurso que eu precisava ser melhor do que eu mesma. O meu desafio sempre foi comigo, porque em muitos momentos eu não acreditei que eu pudesse chegar lá. E se eu não tivesse apoio da minha entidade, da minha família, provavelmente eu não teria de fato chego. Então, para mim é motivo de muita alegria, assim, olhar para trás para essa caminhada, ver o quanto a festa em si representa e ver que a gente tem alguns desafios, né, gurias? Eu acho que todas nós que já passamos por essa experiência, quando a gente olha para o passado e vê assim, meu Deus, o quanto a festa mobiliza pessoas, né? O quanto a gente conseguiu movimentar a nossa economia, turismo. E principalmente, eu acho que o desafio hoje que a gente tem é justamente fazer com que o caxiense esteja mais envolvido com Festa da Uva, assim. Porque em algum momento me parece, eu não sei se é a impressão que vocês têm também, meninas, eu acho que vocês também podem falar da edição de vocês para hoje, qual que é a observação que vocês fazem, que um pouco a gente perdeu isso, sabe? E me preocupa pensar que talvez daqui a 30, 40 anos, será que a gente vai ter essas meninas com esse brilho no olhar, querendo participar, concorrendo, incentivando? Será que realmente a gente vai conseguir fazer com que essa história continue sendo contada? Então, acho que a gente tem alguns desafios bem grandes, mas eu tenho um carinho enorme pela Festa da Uva, porque eu cresci muito como ser humano. Eu acho que isso a gente compartilha em comum, né? Porque com certeza. Todas nós que entramos, Adri, a gente entra uma pessoa e a gente sai outra. Sai outra. Exatamente. Então, Tati, continuando, né, com a tua primeira pergunta, na época eu candidata, né, e depois eleita princesa, era estudante do curso de farmácia aqui na Universidade de Caxias do Sul. Tranquei a faculdade na época de divulgação da festa, retornei aos estudos na sequência, né, assim que a Festa da Uva terminou, em março, retornei aos estudos do curso de farmácia, me formei aqui na Universidade de Caxias do Sul em 2005, me mudei para Porto Alegre para trabalhar na área e também fazer a pós-graduação, e depois retornei a Caxias, né, e continuei então as minhas atividades como farmacêutica bioquímica por 17 anos em um laboratório hospitalar. Depois disso, então, no ano passado, eu encerrei minhas atividades, né, como bioquímica, e no momento eu sou autônoma e eu presto serviço de consultorias na área da gestão da qualidade para serviços de saúde ou não. E tenho 2 filhos também, o Maurício, que tem 9 anos, e a Paola, que tem 6 anos, que são encantados com a Festa da Uva, né? E como
as gurias já comentaram, né, a Fábio e a Leti, a gente já vai semeando esse amor, né, desde que eles nasceram, porque não tem como não estarmos vinculadas com Festa da Uva, né? A gente faz parte dessa história e a gente faz parte da festa, então a gente sempre se envolve, né? Como a Leti falou, eu também, o meu envolvimento maior foi efetivamente quando eu me inscrevi e quando eu participei, né, e divulguei a Festa da Uva. E hoje eu fico muito feliz que eu consigo inserir minha filha, tanto assistindo aos desfiles, quanto participando nos pavilhões ou outros eventos de preparação da Festa da Uva. Antes disso, né, ela já entende que Festa da Uva faz parte da nossa cidade. E acho isso muito bonito e acho que é um resgate também, né, como a gente vem falando, que a gente não quer perder isso, a gente quer que nossa cidade se mantenha sempre vinculada à imagem de Festa da Uva, né? E com as crianças, acho que a gente tem um trabalho bem importante de plantar neles essa sementinha, né? E sim, eu concordo com tudo que vocês falaram dessa transformação pessoal, né? A Festa da Uva deixa muitas marcas importantes na nossa vida. Eu tenho excelentes memórias das pessoas que conheci, dos lugares que visitei, mas a transformação pessoal não tem preço, né? Tudo que a gente aprende em termos de trabalho em equipe, resiliência, né? Ou seja, aquela capacidade de a gente se adaptar às mudanças, aos locais, e inteligência emocional, né? O quanto essas características foram desenvolvidas em mim e que fizeram toda a diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Trabalhar por um propósito, por um objetivo maior, independente de como eu estou hoje, né? Eu tenho esse objetivo e hoje eu vou dar o meu melhor, né? E isso fez muita diferença na minha trajetória. Que legal, gurias. Conta um pouquinho para nós, Leti. Eu vejo que tu já tem uma pequena e que gosta de Festa da Uva. Tu vislumbra daqui a pouco que ela esteja também participando ativamente, concorrendo ao título, como é que é isso? Ou tu, não, deixa bem à vontade para ver se ela, por ela, desenvolve, ou tem aí uma vontade da mãe que foi princesa em ver a sua filha também num trio? Olha, Paty, assim, eu gostaria, mas eu deixo ela à vontade. Só que eu percebo que isso já vem da vontade dela. Eu acho que pelo fato a Tatiana não, mas a Fábio, que já tem meninas, né, elas se encantam com a nossa trajetória, né, porque é natural que na nossa casa nós tenhamos fotos, né, registros da nossa passagem pela história da festa, né, o nosso traje, a tiara de princesa, a faixa, álbuns, então isso tudo, vídeos que elas já tenham visto. Então, claro, isso vai gerando nelas um encantamento, um brilho, e assim, é próprio do imaginário coletivo, né? O da princesa, o da rainha, o vestido, o palácio. E isso tudo é muito natural. E ela, assim, ela sempre se encantou com isso, né? Desde então, né? Quando ela começou a tomar consciência disso. E eu sempre incentivei, mas eu deixo muito dela. Se ela tiver vontade, eu vou incentivar, vou ajudar, vou auxiliar. E claro que tem um pouco muito meu isso também, de levar ela junto comigo, para que ela desenvolva ainda mais esse amor, sabe, por festa. Porque é o que a Adriana disse, a festa faz parte da história de Caxias. E a gente quer que isso se perpetue, porque não é só uma questão histórica, é uma questão nossa também de economia, de movimentar e fomentar turismo, movimentar a rede hoteleira, o comércio, né, o serviço, então tudo isso. Então é importante a festa para a nossa cidade. Então que isso permaneça. E a escolha da rainha e das princesas, a gente sabe que é o passo inicial para a Festa da Uva. Então, assim, eu gostaria que ela participasse. E se for da vontade dela, vai ter todo o meu apoio. Eu vou incentivar com toda certeza. A princípio, ela tem demonstrado interesse. Por ela iria. E eu vou apoiar com certeza. Que gostaria bacana. muito.
E contigo, Fábio, como é que foi assim essa vontade de concorrer? Tu já tinha esse desejo? Desde pequenininha, parece clichê assim dizer, era o sonho de pequena. Tanto eu quanto a minha irmã, nós duas, né? E sempre foi um desejo muito grande. Eu tinha a Denise Desores, de 89, como um ícone, assim. Eu via no desfile, eu fazia parte da banda do São Carlos, e eu era aquela gordinha na frente, fazia as estrelinhas e tal, mas eu olhava aquela mulher maravilhosa, loira, os olhos, e ela tinha um brilho no olhar, que ela amava a festa também, né? Então eu dizia, um dia eu vou estar ali. E eu colocava isso na cabeça. E isso em 89, então eu tinha 10 aninhos, né? E aí quando deu a oportunidade da gente concorrer, então até a Daniela abriu mão na época para que eu pudesse concorrer, e aí o Shopping Iguatemi e a UX me convidaram e foi maravilhoso, assim, foi... Mas aí que eu realmente entendi o que era a Festa da Uva e conheci realmente Caxias do Sul. Eu achava que eu conhecia, mas a partir daquele momento que realmente despertou, né, mais o amor, né, pela festa e pela nossa cidade. E agora com a Alice, então eu digo assim, a Alice é mais... ela tem um orgulho gigantesco. Na edição passada, quando na escola falavam, né, da Festa da Uva, então ela tinha o maior orgulho de dizer que a mãe dela tinha sido rainha da Festa da Uva. Não sei se com o passar do tempo, de repente, ela vai querer. Também eu vou fazer que nem a Letícia, a gente vai deixar ela escolher, né? Isso vai ser um desejo dela. Se ela tiver, vai ter todo o meu apoio. E se também não quiser, com certeza vai participar de outra forma, né? Não sendo rainha ou princesa ou embaixatriz, mas vai participar ativamente. Eu confesso para vocês que a minha primeira experiência em Festa da Uva, ela foi muito antes de pensar em concorrer, né? Na verdade, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi dentro dos pavilhões da Festa da Uva, num stand. Na época era a rainha Juliana Marzotto, em 2002, e eu estava junto contigo, e eu estava num stand que divulgava um hotel, Termas de Piratuba, então a gente estava lá trabalhando, e aí eu já vi as meninas passando e conversando com os expositores, e já tinha, né, aquela coisa de amar a Festa da Uva, porque com meus pais sempre a gente acompanhava os desfiles, né, a nona que falava tudo em dialeto, então já era uma coisa bem habitual, mas a minha experiência em Festa da Uva, ela começou como uma oportunidade de emprego e renda, né, aquela pessoa mais jovem que está começando. Então eu costumo dizer que a festa ela abre muitas oportunidades para todas as pessoas, né? A gente que teve essa oportunidade de estar em frente, né, num trio de soberanas, a gente acaba tendo esse amor incrível pela festa, mas muitas vezes as pessoas, mas não me atinge tanto Festa da Uva, mas é um primeiro emprego de alguma pessoa, de um vizinho, está movimentando, né, a rede de hotelaria, restaurantes, comércio. Então toda a cidade ela acaba ganhando e sendo bem impactada positivamente. Eu costumo dizer que eu não consigo imaginar Caxias do Sul sem Festa da Uva, né? Porque afinal uma história de 90 anos... O sobrenome de Caxias é Festa da Uva, né? Tá interligado, não tem como a gente dissociar essa imagem, né, da Festa da Uva. Para onde tu vai, tu diz, eu sou de Caxias do Sul, da Festa da Uva. Então sempre tem esse elo de ligação, né? E é uma tristeza se a gente pensar isso, de perder, né, uma festa tão grandiosa que foi construída com tanto amor e tanta dedicação. É difícil a gente pensar que a gente possa, com o passar do tempo, sepultar uma festa tão grandiosa como essa, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre despertando, plantando essa sementinha nas crianças, na nossa comunidade em geral, para a gente poder valorizar cada vez mais, né? Senão a gente vai acabar perdendo, né? Agora, Fábio, eu e tu, a gente saía numa desvantagem, numa coisa assim que, de fato, quando a gente encontrava as crianças, né, que tu olhava pra criança assim, quando tu crescer, tu quer ser rainha ou princesa? O que elas diziam? Princesa. As meninas aqui saíam na vantagem, né, porque eu olhava assim, mas a rainha é tão legal. E as meninas, não, a rainha é má, né, e eu, não, a rainha não é. As princesas sempre acabavam sendo o desejo, né, das crianças que faziam fotos e estavam conosco e com os pais. Era realmente a figura da princesa, né, que encantava as crianças. E esse carinho que a gente recebe das crianças, para mim, foi o que mais me impactou. Eu não sei, na edição de vocês chegaram a desfilar a pé? Sim. Para mim foi um dos melhores desfiles. Mas o nosso
foi, eu acho que um dos últimos só, que aí nós desfilamos, mas um trecho curto. Um trecho curtinho, acho que da praça em diante, né? Aí, perfeito. Era um trecho curto, assim. Vocês já desfilaram? Tu desfilou já? Eu desfilei a pé. Mas na minha época também, né? Porque quando eu era pequena, vocês devem lembrar também, né? Que o desfile ele ia quase até a igreja São Pelegrino. Sim. Aí com o passar dos anos, assim, foi encurtando, né? Perfeito. Hoje o desfile acaba ali na praça, na Montauri, dobra e deu, né? Que eu confesso que eu tenho ali um quê, sabe? Eu acho que devia dar uma dorzinha, né? Eu acho que Mais, não, e quando mudaram o desfile, quando saiu da Sinimbu, aí perdeu. gente, a Sinimbu é o coração da cidade, é onde Caxias pulsa. Eu disse, não é possível encontrarem uma outra rua porque querem levar a festa da uva pra... Oi? A gente tem todo ali, tem a catedral, tem a praça. Tem o cenário, É o cenário. Então não tem como deslocar o desfile para outro lugar. A gente compreende que tem um impacto. O trânsito, tem as escolas, porque a gente sabe, os nossos filhos estudam. Tudo ali. O Carmo é bem o horário de buscar na escola, a gente sabe de tudo isso. Mas, gente, incomoda. Mas se tu for pensar, tem a Feira do Livro, tu vai deixar de fazer a Feira do Livro? Incomoda. Então, gente, são cada questões 2 anos. cada 2 anos e não é sempre, né? Enfim, a gente tem que também pensar um pouco nessas questões culturais, que elas vão trazer talvez algum transtorno para a mobilidade, mas que nós também temos que pensar que nós precisamos de atividades culturais na nossa cidade. E que compensa, né? Claro, aquele deslocamento ali vai compensar com a beleza do desfile, né? Logo em seguida vai ter. Então, esse tipo de semente a gente precisa resgatar, o plantio, eu digo, porque as pessoas perderam muito. E a gente não pode viver só do trabalho, né? A gente precisa ter essa parte cultural, né, para poder ter a festa, a diversão, que isso está faltando, né? Então é isso que a festa busca resgatar, né? Sabe que eu sempre tive a sensação, e eu não sei vocês, gurias, se isso incomoda vocês, mas Caxias do Sul sempre foi a cidade do trabalho. Sim, total. Sim, só trabalho. Só trabalho. E as pessoas aqui criaram uma cultura como se ter acesso a lazer, a cultura, a entretenimento fosse algo ruim. Sim. E não é. Não é. A gente pode ter trabalho e deve ter trabalho, porque é uma região muito pujante. Com certeza. Mas a gente precisa ter outro. Porque eu fico incomodada quando eu vejo pessoas dizendo: mas Caxias do Sul não tem nada para fazer. Aí vão para outros municípios e não valorizam as coisas lindíssimas que nós temos aqui. Então me incomoda isso. E como é que é para vocês? Vocês sentiam essa dificuldade também de fazer com que as pessoas em Caxias do Sul conheçam, gostem e vendam Caxias do Sul? Sim, tem essa dificuldade. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de um músico que é daqui de Anahec, que é o Valdir Verona. E uma vez ele usou essa frase para se expressar, e eu guardei isso porque eu achei que naquele momento ela dizia muito do caxiense em algumas situações. E ele dizia: o caxiense não se importa de fazer fila numa pizzaria para comer um rodízio, mas se incomoda de fazer fila na Casa da Cultura para assistir um espetáculo. E, infelizmente, hoje eu acho que já mudou um pouco. Mudou um pouco. Mas isso há 26 anos, porque a minha festa foi em 1998, né? Então eu acho que já mudou um pouco isso, né? Porque o caxiense hoje já ele participa mais de eventos culturais, tanto que hoje nós temos o Ordovás, temos outras casas de cultura, né? Então o caxiense ele vai mais, ele busca mais, ele está mais participativo. Mas ainda assim eu acho que o caxiense ele ainda é às vezes um pouco resistente a alguns movimentos culturais. E de fato isso, ele se incomoda às vezes com essas dificuldades que alguns movimentos culturais impõem à mobilidade. Por exemplo, tem o carnaval, vai impactar o trânsito. Teve o Aquafest, impactou o trânsito. Teve o desfile geral da Festa Uva, impactou o trânsito. Teve a parada gay, eu acho que impactou o trânsito. Então teve várias, tudo bem, foi acho que tudo no mesmo final de semana, né? Atrapalhou um pouco, né? Mas isso foi nas férias, então também o trânsito da cidade diminuiu um pouquinho, não estava tão difícil, né? Se locomover. Mas tem essas questões que alguns eventos vão impactar. Mas é isso, são eventos que vão movimentar a cidade, são eventos culturais, são importantes, são para públicos diversos e tem que ter, não dá para ter um único evento.
a Caxias é multicultural, tem diversos públicos, tem que ter atração para todos, né? Então, assim, a cidade precisa de atrações, né? Então, o caxiense também tem que ir se atualizando nesse sentido, compreender que somos diversas culturas e diversas culturas precisam de atrações diversas também, né? Então, assim, mas eu acho que a cidade já melhorou bastante com relação a isso. Mas nós ainda precisamos evoluir a mentalidade. Acho que é cultural, né? A gente já vê isso há muitos anos, né? Do povo daqui buscar atrações fora da cidade, né? Enquanto que a gente tem aqui muita coisa para fazer, né? Muitos lugares bonitos para conhecer, o interior. Mas eu vejo como a Letícia, eu vejo que tá diferente. Eu acho que hoje a gente já se apropria mais do que é nosso para curtir o que é daqui. A gente não precisa sair daqui para ter um lazer, para se divertir, né? Ou para ir num show. Então, acho que já tá diferente. Que bom, gurias. Eu acho que isso é bem importante, porque eu sempre digo, se a gente que é daqui, é caxiense, a gente não vender bem a nossa cidade, quem é que vai comprar essa ideia, né? Vocês imaginem, quando vocês viajam, vocês pegam um táxi, um Uber, e a pessoa fala bem da cidade, você já sai de lá com uma impressão melhor. E eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa continuar fazendo, e que já vem melhorando, mas que a gente precisa cada vez mais dizer, olha quanta coisa linda a gente tem em Caxias. Aqui mesmo é um exemplo, né? Nós estamos em Ana Rec, na Vila Deitrone, que é um lugar fantástico, que vai trazer aqui uma réplica do que eram, né, as casas dos nossos colonos italianos lá atrás. É como uma volta ao passado, 150 anos, né? As pessoas vão poder vir aqui e entender como surgiu a imigração, como é que eles se organizaram, quais foram as dificuldades que passaram. E tá aqui em Caxias do Sul, pertinho da nossa cidade, perto da área central, então tem muita coisa boa para se fazer na cidade e a gente precisa estar cada vez mais fomentando. Mas eu acho que de Festa da Uva teve uma situação que me incomodou, meninas, vou dividir com vocês aqui. Foi a Festa da Uva em que o Trio de Soberanas não foi convidado para estar no palco na abertura da Festa da Uva da sua edição. Vocês imaginem, eu sou política, eu sou vereadora em Caxias do Sul. Mas eu entendo o meu papel como política e eu entendo que existe um momento em que eu preciso brilhar e existe um momento que quem brilha é o outro. E nós tivemos um prefeito que simplesmente colocou um monte de autoridades na abertura da Festa da Uva e não colocou o trio lá. Então eu fico pensando, gente, o objetivo só podia ser de fato colocar a festa, né, para um segundo momento, porque se as pessoas fizerem uma análise rasa, ou talvez por desconhecimento, não entenderem como funciona, vão pensar, as gurias se dedicam ali 3, 4 meses antes do início da Festa da Uva e acabou. Agora, quem vive Festa da Uva sabe que nós temos um período extenso de pré-concurso, são meses de preparação para que a gente possa falar sobre pontos turísticos, economia da cidade, para que a gente saiba o básico de política. Obviamente ninguém precisa saber tudo de tudo, mas a gente tem um pré-concurso, a gente tem a noite da escolha, que eu sempre brinco, é o pontapé inicial para todos os eventos que virão. A gente tem 6 meses em que a gente passa divulgando dentro do estado e na minha edição a gente entrou num ônibus e visitou todas as cidades e fez alguns outros estados também. Fomos para o Rio de Janeiro, na BAV, que era uma das principais feiras, para divulgar. Então é muita coisa. Nós, enquanto soberanas, a gente praticamente para a nossa vida para isso. Sim. Eu sou do teu time, viu? Eu tranquei faculdade também para me dedicar integralmente. É uma época, eu tenho até hoje essa dor, né? Porque antes de entrar na Festa da Uva, eu comecei a tocar violão, né? Aí disse, vou aprender a tocar violão, né? E aí eu tava ali no meu 3º, 4º mês, quando eu fui coroada rainha da Festa da Uva. Tranquei faculdade, deixei o violão de lado e até hoje não retomei. Mas um dia eu vou aprender a tocar, né? Mas então é isso, sabe, meninas? Vai muito além, vai né? muito além. E o amor que a gente tem pela festa vai aumentando cada vez mais. E é eu digo assim, uma transformação para toda a família, não é só pra gente. Exatamente. Envolve os pais, os irmãos, a família toda. Na época, o namorado querido, pobre, coitado do namorado que convive conosco ali diariamente e vai, busca, leva. É complicado, gente. Mas é maravilhoso.
Tem todo esse lado, então tem que ser valorizado, tem que ser engrandecido. Na hora da abertura da Festa da Uva tem que enaltecer o trio. Exatamente. Um maior, né, eu digo assim, o maior holofote que tem, porque é o trio que leva o sorriso e o encantamento da festa. Então eles que... Tu sabe que até hoje, assim, eu fico triste, um pouco chateada, porque a rainha Maiara Perotoni, que foi, né, quem aconteceu essa situação, que ela não esteve no palco durante a abertura da própria festa dela, ela representou a mesma entidade que eu, né? Que foi a festa do vinho novo. E um dia ela me disse, nossa, Tati, eu queria ter tido a experiência da festa da uva que tu teve. Porque várias outras questões fizeram com que talvez ela não tenha tido essa experiência que nós tivemos. Então, o quanto é triste quando a gente vê que, às vezes, algum agente político ou não dá valor da forma como deveria, e isso traz um impacto muito grande, né? Porque certamente as experiências que nós tivemos, aquele trio provavelmente não teve ou passou por dificuldades. Então, assim, eu acho que a valorização da figura do trio de soberanas, bem como do papel das embaixatrizes nessa divulgação, porque a gente não consegue alcançar toda a cidade, é muito grande, são muitas agendas, ela é fundamental, né? E por isso que um dos projetos que eu tive enquanto vereadora foi justamente reconhecer a Festa Nacional da Uva como um patrimônio imaterial, que faz parte da nossa cultura. E eu vejo assim que se a gente não celebrar as nossas origens, a gente acaba também esquecendo e deixando de saber quem nós somos, qual é o nosso papel nisso tudo, né? E eu vejo assim que é de extrema importância assim esse resgate, e que cada uma de nós que tem diversos horizontes, né, e que faz esse papel e tem esse amor pela festa, precisa auxiliar, né? Porque a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas compreendam esses benefícios que a festa traz para nós, né? Então, para mim é muito tranquilo. Eu votei super tranquila o projeto que veio para a Câmara, né, para o aporte da Festa da Uva de 6 milhões de reais, porque a gente quer uma festa grandiosa e não existe festa sem recurso. Isso é bem óbvio, não adianta, né? A comunidade vai esperar um grande evento. E, infelizmente, a gente não consegue fazer nada sem dinheiro, né? A festa não vai acontecer. Então, as pessoas têm que entender. Claro que vai ser um dinheiro que poderia ir para a saúde, mas vai ser deslocado também. E se a gente trazendo essa festa, trazendo recursos para o comércio, para a indústria, para tudo, então a gente vai conseguir resgatar. Então, acho que tem que ter dá para dividir um pouquinho em cada área. E até é bem importante para quem nos acompanha, tá, mas onde é que foram os 6 milhões de reais do aporte? Gente, convênio com a Brigada Militar para fazer a segurança da Festa da Uva. Compraram mais de 1,5 milhão de toneladas de uvas para serem distribuídas. Então, é dinheiro da cidade que ficou na cidade. Então, tudo isso é uma coisa assim bem importante e bem positiva, né? Então, eu acho que a gente tem sim grandes desafios, meninas, e como é bom a gente ouvir um pouco da experiência de vocês, porque de fato é um trabalho árduo, mas que também nos trouxe uma bagagem, acho que experiências, e nos abriu portas diversas, né? Porque eu passei a conhecer muita gente através da Festa da Uva, e na minha época eu já convivia, né? O meu prefeito foi o Sartori. A gente entrava no ônibus e ia para várias cidades, e eu descobri que ele era um excelente prefeito, mas ele contava piada como ninguém. A gente se divertiu muito nesse período da Festa da Uva. E ali eu também comecei a viver um pouco mais próxima a essa questão política, porque até então eu acho que, como a maior parte das pessoas, da juventude, ou mesmo das mulheres, a gente não dá tanta importância para a política, e depois é que a gente começa a ver o quanto ela impacta no dia a dia da gente. Então foi realmente uma experiência transformadora. E Tati, nós tivemos o privilégio, tanto a edição da Adri quanto da Leite, do seu Walter Gomes Pinto, né? É verdade. Nossa, foi assim, eu digo, fantástico. A gente tinha que ter ele para nós foi um paizão, né? Ele fazia toda a parte emocional nossa, né? Ele era muito querido. Tinha, assim, um carisma pela festa. Ele tinha eu me lembro que uma vez eu sentava sempre do lado dele nas nossas viagens, e eu gostava porque ele era uma pessoa muito culta. Então ele falava assim, ele sentava do meu lado e ele dizia: Fábio, agora eu vou te contar da cidade que a gente está indo conhecer. Eu me lembro que a gente estava indo para região de Nova Prata e tal, e ele contava tudo.
E eu prestava atenção. E aí a gente chegou na cidade e aí o prefeito começou a falar e aí eu comecei a falar, porque o seu Walter tinha me falado tudo da cidade. E ele disse, mas meu Deus, essa menina não é a rainha da festa da uva, é a rainha aqui de Nova Prata. Então, porque daí tu ia entendendo e o que ele tinha, porque ele tinha uma bagagem excepcional, né? E o carinho que ele tinha conosco, né? Muito. Ele era muito querido. Afetivo. Muito querido. O seu Walter foi o presidente da nossa feira agroindustrial, que na época era Festa da Uva e Feira Agroindustrial, né? E o seu Walter foi o presidente da nossa feira agroindustrial, então a gente viajou muito com ele. E ele era uma pessoa muito prestigiada. As pessoas gostavam muito, tinham um respeito muito grande por ele, pelo nome, pela história dele como diretor da Marco Polo, né? E a Marco Polo também é uma empresa de referência aqui da nossa cidade e região. Então, onde nós íamos, para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que ele nos acompanhava nas visitas também, quando eram grandes patrocinadores, como o Bradesco também, o seu Walter se fazia presente nas visitas. Então, ele era uma figura respeitadíssima. E ele era uma pessoa muito carismática, né? Muito carinhosa, muito querida por todos. Preocupado, né? Sim. Ele tinha aquele cuidado, ele cuidava até dos nossos trajes, para não estava muito calor, se o sapato não estava apertado. Ele tinha um carinho, que eu digo assim, eu tenho uma recordação tão carinhosa por ele, que ele faz falta. Vou dizer, nessas edições aqui, com certeza as meninas era um presente que a gente tinha ter a presença dele. Então, ele era muito eu não sei querido. se tu chegou a pegar, Tati, na tua edição, ele teve presente. Sim, ele nos acompanhou em alguns eventos, mas eu acho que eu já peguei ele numa fase que ele estava um pouco mais debilitado. Então ele acompanhou em alguns momentos. Eu até me lembro que num dos momentos que a gente estava indo para Porto Alegre, gente, foi um dia que, meu Deus do céu, Porto Alegre é muito quente, né? Eu acho que estava assim uns 44 graus, assim. Eu lembro que escorria suor, né? Porque o traje das soberanas são pesados. O meu pesava quase 10 quilos, muitas pedrarias, bordados, né? Então, e o tecido grosso, veludo, não transpira, né? Não transpira. E aí eu lembro que ele parou, assim, o nosso ônibus parou. A gente foi fazer todos os veículos de comunicação em Porto Alegre, divulgando, levando cartaz. E o convite mais sensacional que tem é o da Festa da Uva, né? Porque a gente entrava com músico, era aquela gaita, né? O pessoal cantando, aplaudindo, a gente já chegava agitando, né? E eu lembro que ele parou assim no posto, não, eu vou pegar uns picolézinhos pras gurias, a gente tava assim, né? Muito querido, ele tinha visão. Né? Exato. Ele tava à frente ele do tava tempo sempre dele, né? na frente. Sabe o que ele fazia para nós? Ele nos enviava as fotos dos locais com um post-it, e eu tenho guardado até hoje. E a gente vivenciou a Festa da Uva numa época onde o recurso fotográfico era bem limitado, né? Comparado com hoje, né? Hoje todo mundo tem celular e tira foto, então o nosso celular, ele fazia ligação. E olha lá. Não tinha mensagem, né? Acho que o celular foi depois do celular. Então, assim, a fotografia eram as fotos dos fotógrafos que estavam acompanhando o evento, a comitiva. Então, ele nos mandava as fotos impressas com aquele bilhetinho. Da onde era. De onde era. E ele sempre escrevia que tal. Então, a gente... E ele chegava na gente assim... E aí, que tal? Então, assim, ficou a marca dele, né? Ele sempre foi muito querido e, como as gurias comentaram, ele nos ensinava muito, né? Com a sua presença, seja em conteúdo, seja como pessoa. Né? Então, muitas boas recordações da presença dele. Assim, né? Que a gente, se eu não tivesse participado da Festa da Uva, eu não teria tido contato, né? Não. De ter... Então, por isso que eu digo que é tão rica a Festa da Uva. Nesse sentido de tu fazer uma faculdade em pouco tempo. Porque a gente sai outras pessoas, né? No período de Festa da Uva, né? E de toda a caminhada, depois de todo o envolvimento. Hoje nós temos um grupo, né? Das ex-soberanas. Pouco legal a gente poder ter o contato com as soberanas mais antigas, as mais recentes. A gente troca ideias. Então vira uma grande família, né? Então isso é maravilhoso. Verdade. Eu quero só complementar uma informação da tua primeira pergunta, né, sobre nossa vida após e como foi o nosso contato inicial com a Festa da Uva. Eu quero complementar que a primeira escolha que eu fui foi na torcida da Letícia, né, quando a Leti foi candidata, que eu participei e fiquei
encantada, né? Porque eu nunca tinha ido lá presencialmente assistir a escolha das soberanas. E eu achei um espetáculo, eu fiquei enlouquecida. Essa é a palavra, né? E ficou muito marcado, né, para mim também esse primeiro contato, né? E a Leti, ela faz parte da minha família, né? Então nós temos um parentesco, então ter uma soberana na família foi muito valorizado, né? Então, para nossa família, isso foi muito bacana. E por ser de Ana Rec, né? Então, isso também despertou em mim a vontade, né? De participar. E, gurias, uma coisa que eu acho bem importante a gente falar, assim, que passa o título, né? A gente fica aqueles 2 anos que nós somos enaltecidas o tempo todo. E é a rainha, as princesas, aqui e ali e tal. E depois passa. E passa. E a gente tem que entender que vem outras meninas que vão fazer esse papel. E aí, então, a gente tem que ter a noção, né, de que o tempo passou e que a gente tem que cair na real que voltamos a ser a Adri, a Tati, a Fábio, cidadãs comum, claro que como diz todo mundo, que não existe uma ex-rainha, né? A rainha da edição é a princesa daquela edição. Mas aquele glamour cai na real. Por exemplo, quando a gente passou, né, o título no dia seguinte, que aí assumiu outro trio, dá um vazio. Dá Fica um vazio. Dá uma coisa assim, Uma tu diz, meu Deus do estranha. céu, e agora Eu o que sei eu vou bem. fazer? Como? Né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Gente, você acordar de manhã assim, cadê a agenda? Hoje eu não foi tenho. cortada. Eu não vou ver minhas princesas, é sério isso? Tipo, Eu não vou ser chamada no Mesmo. protocolo, eu não vou ser isso, sabe? É complicado. Então, tu tem que ter uma maturidade muito grande, tu tem que ter uma ciência que é uma passagem. Nós estamos ali, naquele momento, e que vai acabar. E que curta o máximo possível, porque é passageiro, então. gurias, que idade vocês tinham quando vocês concorreram? 20. 19 e 20. No ano 19 eu fiz 20 no... Eu também fiz 20. Eu fiz 19, eu concorri com 19. Eu também. concorri com Concorri com 21 19. e depois a festa já tinha 22. 22. Mas agora o perfil das meninas também Mas, aumentou, né? sim. A idade A delas. maioria mais velha. Mais velhas, né? Mas isso que a Fábio falou, eu percebo, porque, por exemplo, a Fábio também já foi de comissão, né? E é muito estranho pra gente que já foi rainha e princesa. A gente tá na comissão e, tipo, a gente vai pros eventos, por exemplo, um evento solene, visita ao governador, visita ao secretariado de Estado. Não é mais. Então a gente tá na mesa, por exemplo, de reuniões, é hora de se apresentar. Vai lá e diz, eu sou Letícia Bach Mazoc, sou da comissão social. Não vai dizer, eu fui princesa da festa do dia. Mas dá vontade. Já foi. E aí eu lembro que nessa última visita pro governador e secretariado, eu só disse isso, eu sou da comissão. Aí o presidente, o Bertotto, ele disse, tu não disse que tu era princesa? Eu disse, achei que não convinha. Ele, não, mas podia ter dito. Mas a gente não sabe se tu diz, se tu não diz, porque tu não sabe se vai ser conveniente dizer aquilo ou não, a gente nunca sabe. E é bem isso, porque tu não é mais, ninguém mais vai te dizer, já foi, agora tu tá só acompanhando. Que os primeiros eventos que tu vai, depois que tu já não é mais a rainha, tu tem que ter um psicológico bem trabalhado. Porque no momento tu é chamada nas cerimônias. A rainha da festa da uva está presente e tal. E aí quando falava a rainha da festa da uva, que já era outra, e eu não vou mexer, eu pensava comigo mesmo, né? Então tem que ter esse trabalho, né? E a gente tem que saber que passou e aproveitar intensamente. E pronto. E aí passa a página, vira a página e começa uma nova história e uma nova trajetória. Mas é bem complicado. A gente tem que ter esse... Pra não ficar preso no passado, né? Porque tem vezes que a gente fica presa e aí fica muito ruim, né? Mas, gurias, eu sempre digo, tudo acontece no momento certo. Porque hoje eu não teria aquele pique, assim, pra concorrer, pra participar, porque é muito Se eu te perguntasse, puxado, Tati, hoje tu concorreria à festa da uva? Não. Não, ó. Eu também não. Naquele momento, né? Naquele momento, né? Hoje eu também, sabendo tudo que se passa, que é maravilhoso, que é tudo, mas é uma fase diferente. Exatamente. Então são etapas que acho que tem que ser bem vividas naquele momento e passa a página e vamos adiante, né? Isso aí. Vou complementar, Tati, que o Marcos está aqui me sinalizando para comentar a respeito das nossas pequenas, né?
A minha filha tem 6 anos, a Paola, ela agora está entendendo mais sobre Festa da Uva, né? Na edição anterior ela tinha 4 anos, então ela ficava encantada com rainha e princesas, mas não tinha muito um entendimento. Então hoje ela compreende um pouco melhor e ela tá completamente encantada, deslumbrada, e ela coloca a minha faixa, ela já colocou o meu vestido, né? Então imagina ela desse tamanho, o vestido, né? E hoje de manhã eu contei que tinha uma entrevista, né? Que a mãe ia participar. Então eu vou me arrumar contigo, eu quero me maquiar, porque eu também sou uma princesa, porque eu também quero ser rainha. E ela se maquiou, ela ficou pronta para o evento. Então eu deixo ela muito à vontade, né? Nunca forcei nada, mas como as gurias já comentaram, ela vê as fotos em casa, ela já viu o vestido e ela despertou essa paixão, né? Então, é claro que se um dia ela tiver vontade de participar, ela com certeza vai ser incentivada. E qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram, meninas? Em que sentido? Assim, na festa, assim, o que de fato, assim, puxa, isso foi cansativo olhando agora. Sabe que, pensando, eu acho que eu era tão... Bom, eu era travessa, né? Eu era aquela... Eu tava sempre pronta. No 220, assim, sempre... E sempre, acho que a idade também, hoje eu fico imaginando fazer tudo aquilo, eu não faria nem a metade. Então, eu fui a primeira rainha que, nas Olimpíadas Coloniais, pisou na uva. Então, assim, foi assim uma coisa que ainda me lembro que o pessoal disse, na praça, eu tava de meia calça, sapato, eu disse, não subi. Não, imagina, e o vestido, eu digo, deixa comigo, eu ergui o vestido e fomos lá. Então eu era muito assim, acho que eu não tive dificuldade, sabe? Parando pra pensar, acho que eu levei tão... E a gente tinha um suporte tão bom, né? A estrutura de comissão, de todo mundo, acho que embora a exaustão, tudo, mas isso faz parte, Faz parte, já era previsto. A gente já imaginava que o pré-concurso já te sinaliza o que prepara vai muito ser, bem, né? Então, nós já prevíamos o que seria a Festa da Uva. Eu acredito que hoje a maior dificuldade, Adriana, não sei se tu concorda, a Tati e a Letícia, hoje são as redes sociais. Eu ia falar exatamente isso. Que são? Eu não tenho nada que me marque assim, que eu diga, isso eu não gostei. Não Talvez gostei. Alguns comentários que a gente ouviu, né? Mas tudo isso tu vai aprendendo a lidar, né? Então, minimiza, né? o que me ocorre é hoje, né? E até a gente comentou antes, né? Que bom que na nossa época não tinha redes sociais, né? Que acho que talvez isso traria algum desconforto né? Maior, Mas não tem nenhum outro momento que eu possa te dizer, ou alguma atividade que a gente realizou que tenha deixado alguma marca negativa. Não, e acredito não também me vem que nada. Na nossa época a gente aguardar a foto no jornal, porque era isso, era a expectativa. E a gente nem sabia como ficava a foto, se a gente tava né? com o olho fechado, meia torta, era aquilo ali. E agora é tudo tão rápido, tudo tão online. Né? Aí se tu não gosta, tu corta o braço, tu tira isso, tá meio um pouquinho barrigudo, tu já pede, já faz de novo. Não, e era assim, que foto é essa? Naquela época, então, tinha essa... era diferente. E eu acho que tem uma graça também, né? Nessa... É legal, né? A gente pode dizer... Eu acho que hoje, claro, que tudo mais fácil, mas tinha sua graça. Tinha passado, a expectativa, né, Fábio? Como vai ser a foto, como vai ser a matéria. Isso. Né? Então... Na época de vocês não divulgaram Festa da Uva no litoral? Não tinha. Nossa. Vocês tiveram? A gente divulgou no litoral. Imagina. Não, ainda bem que a gente tinha 2 trajes, né? Então a gente tinha o traje gala, que era esse traje mais pesado, né? Mais pomposo para as ocasiões oficiais. E a gente tinha um traje mais leve, que era uma regatinha, assim, mais esportivo. E eu lembro que a gente foi pra praia, assim, até de Havaianas, assim, para entregar pro pessoal material no litoral e tal. Mas gurias do céu foi... Pensem numa coisa sofrida, né? É uma das dificuldades, né? Daí calor. Eu acho que é mais essa parte aí.
A dificuldade para mim foi aprender a me maquiar, assim, porque eu confesso que eu era aquele tipo de pessoa que andava mais à vontade, assim, tipo, maquiagem para mim era um rímel e batom e deu. E aí na festa da uva te exigia, assim, que tu andasse sempre mais alinhada, né? Então isso aí eu tive que aprender, assim, meio aos trancos e barrancos, mas as princesas sempre me ajudaram também, então a gente era muito parceiras, assim, porque isso é verdade. Isso é muito bom. viaja, vai para outro estado, não tem maquiador, não tem cabeleireiro, você vai lá, puxa, estica, se vira. Vai se arrumando no E- carro. E o que tu fala Carro, maquiagem. né? é bem Já verdade. se fazia, nem olhava no espelho. Isso aí. Saía no automático. No automático. É isso aí. Isso aí. Gurias, que bom conversar com vocês. Agora eu vou abrir para cada uma de vocês deixar um recado final, né? E dizer que foi muito boa essa conversa. É importante a gente olhar para trás e ver essa evolução da própria festa, porque cada uma de nós ajudou a escrever um capítulo da festa e eu acho que isso é bonito e é importante. E também traz uma marca específica da cidade pelo momento que a gente vem passando, né? Então, com certeza a experiência de estar aqui nesse bate-papo descontraído com vocês foi muito bom. Então, Leti, deixa um recado para quem está nos acompanhando. Bem, gostaria de dizer então que a festa da uva ela tem uma importância histórica para Caxias, né? Ela tem uma importância econômica, cultural e que nós temos um carinho muito grande por ela, pela nossa história, pela nossa trajetória de envolvimento e que Caxias valorize a festa da uva como ela merece, porque é uma festa grandiosa que leva o nome da nossa cidade por todo o estado, por todo o país e que nós nos envolvemos a cada 2 anos para que a festa continue grande, continue movimentando a nossa cidade, os vários setores da nossa cidade, em especial valorizando os produtores do interior da nossa cidade, movimentando a nossa economia, a nossa cultura e valorizando a nossa tradição. E mais uma vez, esperamos todos os caxienses, os turistas, para mais uma vez comemorar a Festa da Uva conosco, a partir do dia 15 de fevereiro. Olha, a Letícia está realmente na comissão, porque ela está com a dicção perfeita, diferente da minha, que eu perdi muito em 24 anos, não faço mais aquele convite maravilhoso, que aí saía assim com aquela fluidez, assim. Espontaneidade, Bem, né? Letícia, muito verdade. bem. Como Aquela espontaneidade, aquela coisa assim, mas já tá na ponta da língua. Que é de tanto ouvir a rainha. Sai saindo, né? Então, assim, eu só convido muito a comunidade de Caxias do Sul para participar conosco, porque eu digo conosco, mesmo eu não estando 100% na Festa da Uva, a gente está sempre, né, torcendo e aplaudindo o sucesso da nossa festa. Então, eu acho que acolham, abracem a festa, que é a nossa festa, né? Então, a comunidade está convidada e eu gostaria muito que o comércio enfeitasse, né, vestisse a cidade de Festa da Uva. Está chegando aí, então coloque no seu comércio, nas suas vitrines, os restaurantes, os taxistas da nossa cidade, os nossos Ubers, todo mundo que participe e fale bem da nossa festa, né? Então, convido então vocês todos do dia 15 de fevereiro a 3 de março para participar, né, nessa grandiosa festa. Muito bem. Adri. Muito bem, Fábio e Leti, né? Arrasaram. Não estão enferrujadas, né? Então, quero deixar também aqui para vocês que estão nos assistindo um convite muito carinhoso para que vocês prestigiem a nossa Festa da Uva, prestigiem também a nossa cidade, visitando o nosso interior, tantos lugares bonitos que a gente tem para conhecer aqui na nossa cidade, divulguem nas suas redes sociais, vamos viver Festa da Uva para que a gente consiga elevar cada vez mais o nome da nossa cidade, o nome da nossa festa. Então participem, divulguem, utilizem as hashtags, tudo que remeta à Festa da Uva nas suas redes sociais, para que a gente também faça a nossa parte como cidadão, divulgue o nosso município, a nossa cidade. Não esqueçam, então, a partir do dia 15 de fevereiro, todos estaremos esperando vocês nos pavilhões da Festa da Uva. Obrigada.
Gente, eu encerro então agradecendo a participação de todas vocês. Meninas, foi ótimo bater esse papo, relembrar várias situações e dizer que a festa de todos nós, participem, nos ajudem a divulgar e podem ter certeza, eu, Tati Frisso, né, como rainha da Festa da Uva de 2010 e também como vereadora e pessoa apaixonada pela festa, estarei sempre à disposição para ajudar a trabalhar e para certamente garantir que a nossa festa continue sendo um sucesso e deixando esse legado tão lindo na vida de todas as pessoas. Obrigada. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar